Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o cone de Mach e o efeito Cherenkov. Você conhece? E qual a relação entre essas duas situações? Bom, se você ficou curioso, acompanhe esse vídeo até o final. Para iniciar o nosso papo hoje, eu queria saber se você já gostou desse tema. E se gostou, já deixa sua curtida, deixa um comentário para ajudar o canal e divulga esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Inicialmente, vamos falar sobre o cone de Mach. Quando é que isso ocorre? E o que é exatamente esse tal cone de Mach? Quando a gente tem um avião supersônico, ou seja, quando a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som, daí o nome, supersônico, o avião, ou seja, a fonte, ao produzir uma onda sonora, como a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som, ou seja, da frente de onda, esta fonte consegue sair da região da frente de onda. Essa fonte conseguiu ultrapassar a região que é limitada pela frente de onda. Sendo assim, ela vai deixar o som para trás, ou seja, ela vai conseguir escapar daquela região. Então, o que acontece é que o avião, ao passar naquela região, ele vai deixando um certo rastro. Ou seja, esse rastro são as emissões de ondas sonoras. Assim, várias ondas sonoras vão ser produzidas e ele vai escapando de todas. Ou seja, se a gente considerar um intervalo de tempo ΔT, vamos ver o que acontece dentro deste intervalo. O som ele vai percorrer uma distância v do som ΔT e a fonte vai percorrer uma distância de v da fonte ΔT. Tudo bem? Então, o que é esse intervalo de tempo? É o intervalo de tempo em que o avião saiu deste ponto até aqui. Se a gente tomasse outro intervalo de tempo ΔT', que seria o intervalo de tempo que o avião sairia deste ponto até esta posição, o som também teria percorrido, então, v do som ΔT'. Se a gente perceber as proporções, quando eu dividir esta distância maior por esta menor, vai gerar o mesmo resultado de quando eu dividir esta distância sobre esta distância menor. Ou seja, o que o avião percorre dentro do intervalo ΔT' e o que o som percorre dentro do intervalo ΔT'. Sendo assim, como essas razões são constantes, a figura gerada devido a essa configuração é um cone e é chamada de cone de Mach. Perceba, então, que existe um ângulo formado entre a horizontal e a geratriz deste cone. Tudo bem? Este ângulo nós vamos chamar de ângulo de Mach. Visualizando, então, este triângulo, nós podemos perceber que o ângulo alfa, ou seja, o ângulo de Mach, ele é calculado da seguinte maneira. Se a gente observar aqui, nós temos um triângulo retângulo, e aí eu posso dizer que o seno de alfa é igual a o cateto oposto, v do som, ΔT, sobre a hipotenusa, v da fonte, ΔT. Óbvio que cancelando ΔT, nós vamos ter a seguinte relação, v do som sobre v da fonte. Perceba que o ângulo de abertura do cone, ou seja, o total, seria de 2α. Este aqui é apenas o ângulo de Mach. E nós chamamos o número de Mach a razão entre a velocidade da fonte e a velocidade do som. Ou seja, o número de Mach vai nos dizer quantas vezes a velocidade da fonte é maior que a velocidade do som. Sendo assim, se a gente analisar essa expressão acima, o n, que é o número de Mach, vai ser fornecido como o inverso do seno de alfa. Tudo bem? Bom, professor, mas o que ocorre nesta região? Aqui, nós vamos ter uma superposição de ondas de pressão. Ou seja, nesta região vai ocorrer um acúmulo de ondas de pressão. Isso vai gerar uma interferência construtiva e esta interferência das frentes de ondas vai gerar uma alteração na pressão. Tal alteração vai ser responsável pela condensação do vapor de água que se encontra na atmosfera. Essa é uma maneira bem simples da gente entender realmente o que acontece ali nas proximidades do avião. Óbvio que na prática existem alguns termos técnicos em algumas teorias mais avançadas que vão explicar melhor o surgimento daquela pequena nuvem branca que vai ser gerada ali nas proximidades do avião. Bom, alguns pontos importantes. Quando o observador é atingido por esta onda de choque, ele vai perceber um estrondo sonoro,
Ou seja, naquele pequeno intervalo de tempo, ele vai receber uma onda com intensidade muito alta e isso pode gerar danos materiais. Esse estrondo muitas vezes é conhecido como Sonic Boom. Sonic Boom! Outro ponto que também vai ser interessante é que o número de Mach pode variar com a altura, porque quanto mais alto ele estiver, menor a temperatura do ar naquela região. Sendo assim, menor a velocidade do som naquela região. Então, para uma mesma velocidade da fonte, ela pode produzir números de Machs diferentes dependendo da altura que a aeronave estiver. Ou seja, devemos lembrar aqui que a velocidade do som depende da temperatura. Outro ponto que também vai ser importante é a região que vai receber essa informação do cone de Mach. Bom, como a gente está falando de um cone e a gente tem um plano horizontal como um corte que vai passar por este cone, qual seria a região de interseção? Bem, se você está pensando numa região cônica, exatamente, vai ser uma secção cônica. Dependendo da inclinação que o avião se encontra em relação ao plano horizontal, isso pode gerar uma circunferência, uma hipérbole ou uma parábola. Tudo bem? Então essas são algumas dicas sobre o cone de Mach. Se você quiser pesquisar outro vídeo aqui no YouTube, você pode ver isso na prática, né? Um avião quebrando a barreira do som. Acho que você vai achar muito interessante. Se você ainda não viu, procure após terminar esse vídeo. Bom, mas ainda não terminamos. Existe um efeito em física moderna que tem uma geometria muito semelhante ao cone de Mach. É o efeito Cherenkov. Neste caso, ao invés de som, nós vamos trabalhar com luz. Isso mesmo. Este efeito vai ocorrer quando a fonte tiver velocidade maior que a da luz. Calma, professor, mas alguma partícula consegue ter velocidade maior que a da luz? Calma, calma. Muita calma nessa hora. Quando a gente diz que uma partícula tem velocidade maior que a da luz, na verdade, a gente está se referindo à velocidade da luz dentro de um meio. No vácuo, a velocidade da luz é c. Nenhuma partícula massiva vai ultrapassar isso. Porém, quando a luz está em algum meio, a velocidade da luz é reduzida pelo seu índice de refração. Por exemplo, se eu tenho uma luz na água, a velocidade dela vai ser c sobre n, que é aproximadamente aí 1,33 ou 4/3. Então, na água, a velocidade da luz vai ser 3/4 da velocidade da luz no vácuo. A gente pode ter uma partícula com velocidade maior do que a da luz dentro daquele meio. E é aí que vai acontecer o efeito Cherenkov. Quando uma partícula carregada passa no meio material, ela vai polarizar as moléculas da vizinhança. Ao polarizar, ela vai alterar um pouquinho a energia daquelas moléculas. Quando a partícula sai, deixa de exercer o campo elétrico naquelas moléculas e aí aquelas moléculas voltam para o estado fundamental delas. Assim, ao diminuir a energia, elas conseguem emitir radiação. E dessa forma, acontece uma emissão no espectro visível. Essa luz é muito característica nos reatores nucleares. Então, neste caso, olha o que acontece. Eu tenho uma partícula aqui em alta velocidade e nós temos aqui a velocidade da luz naquele meio, ou seja, c sobre n. Este ângulo θ é o ângulo entre os dois vetores velocidades. Assim, eu posso dizer que cosseno de θ, se a gente pegasse essa distância que a luz percorre dentro do intervalo ΔT, essa distância seria c sobre n ΔT. Ou seja, agora se a gente pegar a hipotenusa, essa distância seria v vezes ΔT, onde v é a velocidade da partícula. Cancelando então ΔT, a nossa expressão será dada por c sobre nv. Tudo bem? Então, este efeito Cherenkov ocorre da mesma forma que nós tivemos lá no cone de Mach. O que acontece neste efeito é a mesma coisa que acontece lá no cone de Mach. Nós temos uma fonte em que a velocidade desta fonte é maior do que a velocidade da frente de onda. No caso aqui, a gente está falando de onda luminosa. Então, quando a partícula sai daquela região, ela vai deixando aquele rastro. E isso também vai gerar um cone muito semelhante com o cone de Mach. Óbvio que a física que acontece ali não tem nada a ver uma com a outra. Nós temos aqui uma radiação eletromagnética e no outro caso nós temos uma onda mecânica. Dá para diferenciar as duas coisas, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é a geometria do problema. Nós temos dois problemas semelhantes em suas geometrias. Deu para entender direitinho? Agora nós estamos prontos para atacar um problema que já apareceu no ITA. Bom, este é o problema que nós vamos resolver agora. Nós temos um espelho esférico e nós temos uma partícula carregada que vai estar com velocidade v, como você pode perceber na figura, e a velocidade desta partícula é maior do que a velocidade da luz
neste meio. Assim, vai acontecer efeito Cherenkov e nós vamos ter um cone como apresentado na figura. O cone ele vai ficar mais ou menos assim, dá para perceber? E este vetorzinho representa a velocidade da luz naquele meio, que eu vou chamar c sobre n. Perceba que este vetor faz um ângulo alfa com a direção horizontal, que é a direção da velocidade da partícula. Vamos ler então o enunciado para entender o que ele quer? Uma partícula eletricamente carregada move-se no meio de índice de refração n com velocidade v igual a beta-c, em que beta é maior do que 1 e c é a velocidade da luz. O texto ficou um pouquinho confuso para saber se c é a velocidade da luz no vácuo ou no meio. Vamos considerar que c é a velocidade da luz no vácuo. Então já vou deixar aqui marcado para a gente não confundir. A cada instante, a posição da partícula se constitui no vértice de uma frente de onda cônica de luz por ela produzida que se propaga numa direção alfa em relação à da trajetória da partícula. A gente já viu isso na figura. Incidindo em um espelho esférico de raio R, como mostra a figura, após se refletirem no espelho, as ondas vão convergir para o mesmo anel no plano focal do espelho em F. Esta região que eu pintei em verde representa a frente de onda. É óbvio que os raios de onda são perpendiculares às frentes de ondas. Então veja o que vai acontecer. Os raios de onda eles devem estar desta maneira. E existe uma propriedade em óptica geométrica que vai ser muito importante para esse caso. Quando eu tenho um feixe de raios incidentes paralelos entre si, porém, quando eles não estão paralelos ao eixo principal, eles vão convergir em um mesmo ponto localizado no plano focal. A reflexão desses raios vai fazer com que eles passem todos convergindo neste ponto. Tudo bem? Se a gente pensar aqui, embaixo vai acontecer a mesma coisa. Os raios estão vindo desta maneira e, ao refletirem no espelho, eles vão voltar convergindo neste ponto. Então, nós vamos ter um ponto de concentração neste local e um ponto de concentração neste local. Pense agora numa rotação desta figura. Se eu tenho dois pontos e rotaciono isso, você concorda que você vai enxergar um anel onde naquela região todos os raios estão convergindo? Seria algo mais ou menos assim. Tudo bem? Óbvio, perpendicular à velocidade da partícula. Em resumo, o comando da questão pede para a gente calcular o ângulo alfa e a velocidade da partícula em relação a c, r, r maiúsculo e n. Vamos lá então? O primeiro passo que nós devemos tomar para resolver esse problema é entender como é que vai funcionar a geometria deste problema. O rzinho minúsculo que ele cita no problema é justamente o raio deste anel. Por simplificação, nós ainda vamos considerar que as condições de Gauss são satisfeitas. O que é que isso me diz? Nós vamos considerar que o plano focal se localiza na metade do raio de curvatura do espelho. Ou seja, olhando para essa figura, nós vamos perceber que o ângulo alfa vai ser tomado da seguinte forma. Nós podemos escrever que a tangente de alfa vai ser determinada pelo cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, R sobre F. Mas como a gente está trabalhando com as condições de Gauss, a gente sabe que o foco é a metade do raio de curvatura. Sendo assim, eu vou substituir F por R sobre 2. Logo, esta expressão dará 2R sobre R. Galerinha, só uma observação muito importante. Quando a gente considera que as condições de Gauss são satisfeitas, automaticamente a gente já está afirmando que este ângulo alfa é muito pequeno. Ou seja, os raios são paraxiais, possuem pouca inclinação e o ângulo de abertura do espelho é muito pequeno. Lembra disso? Então, se a gente precisar usar alguma aproximação para o alfa, ela vai ser válida dentro dessas condições. Bom, o primeiro ponto já foi concluído. Nós já descobrimos o alfa em função das variáveis que ele ofereceu. Agora vamos tentar descobrir a velocidade da partícula. Vamos lá então? Se a gente olhar para o cone gerado, nós vamos perceber que este ângulo é alfa, que essa distância vai ser v vezes o intervalo de tempo e que esta distância vai ser a velocidade da luz vezes o intervalo de tempo. Lembrando, como a gente considerou que c é a velocidade da luz no vácuo, olha que eu já tinha escrito aqui embaixo, nós vamos então considerar que a velocidade da luz neste meio vai ser c sobre n. Tudo bem? Isso tudo vezes ΔT seria esta distância.
Eu sei que essa consideração soa um pouco estranho, porque quando a gente diz que c é a velocidade da luz no vácuo, a gente acaba dizendo que beta maior que 1 significa que a velocidade dessa partícula é maior do que a velocidade da luz no vácuo. Mas eu vou considerar, então, que esta expressão será escrita como v igual a beta c sobre n. Sendo assim, a gente ainda garante que beta é maior que 1 e a gente não fura nenhum ponto da relatividade. E dessa forma, a gente garante uma boa noite de sono para o nosso amigo Albert Einstein. Olhando então para este triângulo, nós vamos ter que o cosseno de alfa será determinado da seguinte forma: cateto adjacente sobre hipotenusa. Assim, nós vamos ter c sobre n ΔT e aqui embaixo nós vamos ter v ΔT. Como sempre, a gente vai cancelar esse ΔT e olha como a gente vai relacionar o ângulo alfa. Lembra que a gente acabou de calcular a tangente? Então, a partir da tangente, a gente pode descobrir o cosseno. Vamos lá, então? Eu escrevi a tangente como seno sobre cosseno. E este seno superior eu escrevi como 1 menos cosseno ao quadrado, tudo dentro da raiz. Sendo assim, agora eu vou elevar ao quadrado e vamos ver o que vai aparecer. Com um pouquinho de algebrismo, a gente consegue isolar o cosseno e agora eu vou substituir. Vou substituir por quem? Cosseno é c sobre nv. Agora nós estamos na condição de já substituir o cosseno de alfa pela relação superior, c sobre nv, e a tangente de alfa pela relação 2r sobre r. Vamos ver como é que isso vai ficar. Nós vamos escrever então que o cosseno é igual a 1 sobre a raiz de 1 mais tangente ao quadrado, e agora eu vou substituir nas nossas equações. Do quadro anterior, cosseno é c sobre nv. E aqui nós temos 1 mais tangente. Lembra quem é tangente? 2r sobre r, tudo ao quadrado. Tudo bem? Logo, nós vamos pegar este v e vamos isolar da seguinte forma. Então, a nossa expressão da velocidade em relação aos parâmetros do problema será c sobre n, raiz de 1 mais 4r ao quadrado sobre r ao quadrado. Pessoal, é válido lembrar que nas condições de Gauss, ou seja, nas aproximações, você poderia ter feito também de diversas formas. Existem várias expressões que, com as aproximações, chegariam nesta mesma resposta, ou numa resposta equivalente contendo a aproximação. Por exemplo, como alfa é pequeno, a tangente também pode ser considerada muito pequena. E aí a gente pode até fazer alguma aproximação da seguinte forma. Ou seja, v é aproximadamente c sobre n. Olha só a aproximação que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 1/2 aqui no expoente e baixar ele aqui dentro. 4 dividido por 2. Então, o que eu fiz daqui para cá? Eu peguei esse 1/2 e baixei ele aqui dentro naquela aproximação. 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais nx, quando x é muito pequeno. O que me justifica isso? O alfa ser pequeno, porque a gente está trabalhando nas condições de Gauss, e como o alfa é pequeno, a tangente também vai ser muito pequena, e assim a gente pode considerar isso tranquilamente. Tudo bem? Portanto, essas duas respostas são análogas, mas eu queria deixar bem claro que se você for fazer alguma aproximação na sua prova, deixe isso muito claro para que o corretor consiga acompanhar o seu raciocínio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário para ajudar o canal. E se ainda não é inscrito, esse é o momento. Se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Ajuda a divulgar esses vídeos nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção. Um forte abraço e até a próxima.